Bom dia, graça e paz, mais um dia aí na presença do Senhor, um dia meio frio, inclusive a minha garganta já está começando a pegar, então se eu tossir, me perdoe, vou tentar gravar eles todo tranquilo. Eu ouvi uma pregação em cima de Isaías 1, a pessoa falando sobre os versículos 5, e depois eu comecei a ler um pouco mais abaixo. Deus falou muito ao meu coração, dos versículos 16 a 20. Então nós vamos ler esse versículo, vamos compartilhar. Eu vou compartilhar o que Deus falou ao meu coração e eu espero que possa abençoar a vida de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelo direito do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Realmente a minha garganta não tá boa não, gente, desculpa, mas vamos lá. Eu fiquei pensando quando eu li esse texto o seguinte: Deus deu todos os mandamentos para o seu povo não pecar. Avisou o que podia e o que não podia fazer. Mas eles simplesmente muitas vezes eles começavam a dar ouvidos, daqui a pouco cansava, porque aquilo que eu falei nos vídeos anteriores, as obras da carne vão falando mais alto se a gente não alimenta o Espírito Santo. E se a gente não vai se enchendo de Deus e das coisas de Deus, outras coisas vão tomando o lugar dele. E aí ele sentava a lapada no povo de Deus. O povo de Deus, como era lapada, era escravizado, perdia a liberdade, era subjugado por outros povos, por povos que não serviam a Deus. Será que isso lembra alguma coisa que está acontecendo nos últimos dias? Aí então, quando o seu povo estava subjugado, que não aguentava mais, eles clamavam, jejuavam, oravam, clamavam a Deus, suplicavam. Aí Deus, em sua infinita misericórdia, ouvia, descia, livrava das mãos dos seus opressores. Aí passava um tempo de paz. Daqui a pouco começava tudo de novo. Aí uma vez, conversando com meu filho, ele falou assim: que Deus é esse que castiga e não sei o que sabe o que vai acontecer, e eu me peguei pensando nessas questões, né? Aí eu me lembrei do seguinte: eu sou mãe, ensino aos meus filhos o que devem ou não fazer. E aí quando eles fazem errado, é óbvio que eu vou castigar. É exatamente isso, não sou só eu, qualquer mãe e pai faz isso. Ensina o seu filho o caminho que se deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Aí nós ensinamos, falamos, e o filho vai lá e desobedece e faz tudo o contrário ao que deve fazer. Nós vamos lá e castigamos. Hoje o governo diz que você não pode castigar, você não pode bater, não pode deixar não pode brigar, não pode isso, não pode aquilo. E aí nós vemos hoje pessoas sem limites, sem controles, ladrões, roubadores, viciados, pessoas sem o mínimo de estrutura, sem nada, porque o governo não pode determinar o que nós, servos de Deus, precisamos fazer. A Bíblia é clara, ela é um manual de regra, de fé,
para se viver bem em sociedade, para se viver bem com o povo de Deus, para viver bem com Deus. E tudo que o inimigo está fazendo é exatamente isso, retirando tudo que procede de Deus, para que fiquemos de mãos atadas e os nossos filhos sejam maldição ao invés de bênção. O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Ficarmos parados? As manifestações estão aí. As orações precisam ser maiores. Não isoladas, mas o povo de Deus precisa aprender a se unir. Cadê a unidade da igreja de Cristo? Não é a igreja física, a igreja denominacional, é a igreja de Cristo. Cadê a nossa unidade? Cadê o nosso amor pelas vidas perdidas, pelas vidas que estão precisando de salvação? Deus é claro, Ele está falando na sua palavra. Parem de fazer o mal. Nós precisamos voltar a fazer o que é certo. Mesmo que todos falem que é errado. Se Deus está falando, se a sua palavra está falando que é o certo, vamos fazer. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi interpretado de uma forma errônea. Eu conversava outro dia com uma advogada, depois eu conversei com um advogado, com outras pessoas da justiça, e eu percebi que eles conversando comigo, que o ECA foi interpretado de uma forma errônea. Ele não era para você não corrigir o seu filho, era para você não espancar o seu filho. Como, por exemplo, casos que eu ouvia e eu ficava indignada. Há muitos anos, muitos anos atrás, uma mãe estava com raiva, e ela ficou com raiva do filho, ela estava com raiva de sei lá do que, e descontou no filho dela. O filho dela fez uma besteira e ela foi descontar nele, só que ele era uma criança de 1 aninho, 2 aninhos de idade, era pequeno, era menos de 3 anos. Ela pegou uma concha de feijão, daquelas de antigamente que eram de ferro, e bateu na cabeça da criança. A criança morreu. Era isso que para isso que o ECA foi criado. Foi para uma outra mãe louca, que eu não sei nem se a gente pode chamar isso de mãe, que eu sei lá qual era o problema dela. Tava passando roupa, era uma criança, um bebê de meses, naquela fase que o bebê começa a dar. Toda mãe que a mãe sabe a coisa mais linda, o seu bebê começando a mostrar que ele está aprendendo as coisas. Ela pegou o ferro e colocou na mão da criança. Você não quer? Então toma. São pessoas desequilibradas, são pessoas que prejudicaram a vida dos seus filhos de uma forma tal que uma ficou com a mão defeituosa e a outra morreu. Era isso que o ECA foi criado. Mas Satanás, na agenda dele, diabólica para os finais dos tempos, foi deturpando tudo. E nós, servos de Deus, fomos nos calando, fomos nos amedrontando. Não podemos. Se eu fizer, o que vai acontecer? Eu vou contar um caso que aconteceu também lá onde eu morava. Foi logo que o ECA aconteceu. O pai trabalhava fora. Não sei onde é que estava a mãe, porque na reportagem não falou nada sobre mãe. Mas então, a princípio, morava só pai e filho. O pai tinha uma oficina de carro, né, uma oficina mecânica. E o filho estudou, né, estudava no colégio num período. E no outro período ajudava o pai na oficina. E nesse dia ele resolveu, ele não apareceu. E o pai foi lá para mandar ele trabalhar. E ele simplesmente disse pai que não ia e continuou fazendo. O pai mandou ele nada. O pai exagerou um pouquinho, eu acredito até que sim. Porque ele não precisava ter pego o instrumento que ele pegou. Mas ele fez. Ele pegou uma corrente e deu uma surra no filho de corrente. E o filho, teimoso, não foi. Ainda disse que ia denunciar ele. Foi logo no início do ECA. Ia denunciar ele na delegacia.
Ele foi e denunciou, o menino tinha 16 anos. Ele errou, o pai errou, assim, eu acredito que ele errou porque ele exagerou. Agora, sabe-se lá o que também o filho andava fazendo para o pai se desesperar dessa forma. Aí, o delegado, aí chegou lá a polícia trabalhando, a polícia chegou lá e prendeu ele no trabalho dele. Ele entregou a chave para um funcionário de confiança, pediu que tomasse conta e foi para a delegacia. Aí o delegado falou que ele tinha que contratar um advogado para poder defender a causa dele. E ele disse que não ia contratar o advogado, porque ele não tinha feito nada de errado, ele estava corrigindo o filho dele. Porque o filho dele, até que cumprisse a maioridade, era a responsabilidade dele. E ele educava e castigava o filho daquela forma, para que mais tarde, eles, policiais, não fizessem isso com o filho. 3 dias depois, 2 ou 3 delegados passaram ali, eu não sei quantos delegados, mas eu sei que eram mais de um. Acho que foram 2. No terceiro dia eles desistiram, soltaram o rapaz, ele voltou para casa, mandou o filho trabalhar, o filho estava lá fazendo gracinha, e ele falou, aí quando ele viu que o pai saiu, ele falou, você vai trabalhar, vai apanhar de novo. Então o menino foi trabalhar. Eu não lembro, ninguém falou o que deu nessa história. Mas o fato ficou... alguns diziam que era absurdo o que ele fez com o filho, outros diziam que estava certo. O caso é que o filho obedeceu o pai quando viu que não tinha ninguém para interferir. E o pai não estava judiando do filho, ele estava corrigindo de uma forma bastante brusca, inclusive. Quero deixar claro que eu também não faria dessa forma. Mas ele fez. Né? A Bíblia fala de vara. Vara de árvore. Aquela que bate, mas não deixa sequelas. Aí depois, mais tarde, veio dizendo que nem castigar nós poderíamos. Hoje não se pode gritar porque constrange, constrangimento é assédio. E hoje eu vejo famílias inteiras, filhos entregues a drogas, a bandidagem, filhos mortos, mães perdendo filhos, pelo simples fato que ela não corrigiu, deixou de corrigir seus filhos. Nós como igreja nos calamos. A Bíblia foi clara, Deus deixa claro, procure fazer o bem. Senão eu vou lhe castigar vocês, eu vou deixar vocês, eu nem castigar, eu imagino assim, vou deixar vocês entregues ao pecado de vocês. E é exatamente isso que eu tenho visto acontecer hoje. A nossa geração, que eu digo a geração de hoje, né? Nossa geração toda, que nós também pecamos por omissão, está doente espiritualmente. Ninguém tem mais respeito, ninguém tem mais moral, ética, tá uma bagunça. E nós estamos aonde? Onde nós estamos como servos de Deus? Precisamos, urgente, resgatar os valores morais, porque os imorais têm sido impostos sobre nós. Vamos orar? Deus maravilhoso, nós te pedimos perdão, Deus, pelos pecados da nossa nação, pelos nossos pecados, pecados de desonestidade, corrupção, lascívia, prostituição, assédios, roubos, assassinatos, pedofilia, idolatria, adultérios. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina a fazer o bem. Nos ensina a largar o que é mal e aprender de Ti, Senhor, no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a unidade da Tua igreja. É momento de estarmos clamando juntos pelos perdidos, indo de encontro com as portas do inferno. Deus, no nome de Jesus, cobertos pelo Teu sangue, cobre, Senhor, a nossa família, perdoa os nossos pecados, derrama o Teu sangue sobre nós, coloca anjos ao nosso redor e nos abençoa, nos prepara para a batalha, Senhor,
no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor é conosco. Amém. Amém. Se essa palavra falou e tocou o seu coração, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Deus nos abençoe e continue a trabalhar em nós, em nome de Jesus. Amém.